Satnam Satanam. Om Sri Gurave Namaha. Om Sri Gurave Namaha. Om Sri Gurave Namaha. Saudações ao Guru, saudações aos mestres, saudações a Sri Ramakrishna, que podemos ver aqui nesta pequena imagem que eu trouxe da Índia, de Calcutta, do Ramakrishna Mission Institute of Culture, onde estive em 1995 a trabalhar em textos da sabedoria indiana e em aprendizagens e meditações. Ramakrishna Paramahansa foi um místico de Bengala, nordeste da Índia, que viveu entre 18 de fevereiro de 1836 e 16 de agosto de 1886, 50 anos de uma vida intensa de realizações espirituais, num corpo espiritual intensamente vivo, clarividente, sensível, sábio, que conseguiu galvanizar bastantes discípulos e admiradores, um dos quais, já depois de ele ter morrido, foi o famoso orientalista Max Muller, que em 1896 publicou um livrinho intitulado A Vida e os Ditos de Sri Ramakrishna. É deste livro que eu vou ler, agora já tenho lido há muitos anos, não fiz agora muito inicial e interior, para escolher as melhores partes, pois que então vou ler o início para compreender primeiro a justificação que Max Muller nos vai dar do seu interesse por esta obra. Em 1896 publiquei um artigo, um verdadeiro Mahatman, na revista de agosto, do número de agosto do 19th Century, e isso fez uma grande controvérsia tanto na Índia como na Inglaterra. O objetivo era duplo. Eu queria protestar contra os carregadíssimas e selvagens descrições de santos e sábios vivendo e ensinando agora na Índia, têm sido publicadas e dispersadas na Índia, América e Inglaterra em jornais e artigos. Eu queria mostrar ao mesmo tempo que por detrás de tais nomes estranhos como a filosofia indiana, o esotérico budismo e tudo mais, havia algo que era merecedor de ser estudado, mesmo para nós, estudantes de Platão e Aristóteles, Kant, Hegel e na Europa. Aqui há uma pequena crítica à filosofia indiana esotérico budismo, já que Max Muller, tendo entrado ao princípio, depois apercebeu-se de que havia uma série de ideologias não científicas, não corretas, não fraudulentas, bem como superficialidades e mistificação das descrições que o levaram a sair. Ora, depois vai então e fazer uma espécie de biografia de Ramakrishna, inserindo numa tradição das 4 ashramas ou 4 estágios da vida, em que há o primeira fase inicial do estudante,
depois há a fase do ser casado ou griasta, depois há a do asceta, vanaprasta e finalmente o ermita, o renunciante total, que no fim da sua vida é esse avaduta, esse que abandona todos os apegos e que não procura mais do que realizar ou manter a realização da divindade em si. Fala depois também como naquele ambiente em que Ramakrishna foi educado, funcionava. Ele era um Brahman, filho de um Brahman modesto, rural, e foi sendo iniciado por yogis, ou como se diz também, sadhus itinerantes que foram encontrar, tanto homens como mulheres. A partir de um certo momento em que foi instalado como sacerdote num pequeno templo moderno que tinha sido acabado de construir por uma indiana muito rica e devota da deusa Kali, ele tornou-se o sacerdote desse templo e começou-se a notabilizar pela sua capacidade de ter estados de expansão de consciência e de alteração dos seus próprios sentidos, no sentido de poder vivenciar as energias divinas no seu corpo e poder vê-las também no cosmos ou em visões interiores. Algo que conseguia transmitir aos seus discípulos e recebeu então, a partir de certa altura, contactos com pessoas mais conhecidas e mais cultas, já que Ramakrishna era praticamente um analfabeto, sabia muito pelo que ouvira, pelo que leram, e assim a sua sabedoria é uma sabedoria não intelectual, é uma sabedoria de vivência da natureza humana e da natureza planetária e cósmica, num ponto de vista espiritual, e sempre na intencionalidade de despertar as pessoas para a realização espiritual interna e para a realização divina. Algo que ele conseguiu fazer de acordo com as formas da divindade ser adorada nas várias religiões, numa linha tradicional da Índia, internamente dentro do hinduísmo, mas que pioneiramente foi realizada por ele nesta altura, bem como por Keshub Chandra Sen, a quem eu já dediquei alguns artigos no meu blog. Vamos então ouvir alguns dos ditos de Ramakrishna. Uns serão melhores, outros serão piores. Eu vou ler numa certa linha de seguir por eles e volta e meia procurar as páginas que estão mais com um pequeno risco a celebrar o mais importante. Estes ditos de Ramakrishna foram enviados por Vivekananda e por outros discípulos diretos de Ramakrishna, e depois muito disto aparece no famoso livro o Evangelho de Ramakrishna, que foi produzido por Mahendra Gupta, que presenciou muitos dos diálogos e os registou em casa, fazendo surgir depois esse best-seller, que está traduzido também em português brasileiro. Os ditos de Ramakrishna. Primeiro, tu vês muitas estrelas da noite no céu, mas tu não a vês já quando o sol nasce. Deves tu então dizer que o sol nem as estrelas
ou melhor, deves tu dizer que não há estrelas durante o dia no céu? De igual modo, ou tu que me ouves, lá porque não consegues contemplar o Todo-Poderoso Ser nos dias da tua ignorância, não digas que não há Deus. Segundo, como uma e a mesma matéria, a água, por exemplo, é chamada por diferentes nomes por diferentes pessoas, uns chamam-lhe water, outras vari, um terceiro aqua, um quarto pani. Assim também o único Sat Chit Ananda, a eterna inteligência e felicidade, é invocada por uns como Deus, por outros como Allah, por outros por Ari e por outros Brahman, diferentes nomes da mesma divindade, que é em si Sat Chitananda, Sat ser, eterno, Chit, consciência, inteligência, Ananda, felicidade, beatitude. Quarto, muitos são os nomes da divindade e infinitas as formas que nos levam a conhecê-la. Em qualquer nome ou forma que tu desejas chamar, em tal forma e nome tu conseguirás vê-la. Esta é a famosa doutrina de Ishtadevata. Devemos procurar adorar interiormente a divindade, invocando-a sob um nome ou sob uma forma, com aspiração, amor, com perseverança e criatividade mesmo, até ela poder se manifestar. Este princípio vai ser repetido muito por ele. Como o mesmo açúcar é feito, é modelado em formas de pássaros, de animais, etc., em doces, assim a mesma Mãe Divina doce é adorada em vários climas e épocas, sob vários nomes e formas. Os diferentes credos são apenas diferentes caminhos para atingir o Todo-Poderoso Ser. Lembremos que a Mãe Divina, Kali, Durga, Shakti, foi a principal forma de adoração que Ramakrishna sentiu dentro de si e que cultuou, pois esse santuário onde ele era o sacerdote era dedicado a Kali, esse altar era o que ele mais trabalhava, tendo depois dificuldade para atingir o estado de ver a divindade para cima e para além dessa forma de Mãe Divina. Depois avancemos para o outro. Deus, a sua escritura, nomeadamente Bhagavad Gita, e o seu devoto devem ser vistos como um. Isto é, devem ser vistos na mesma luz e unidade. Um bom pensamento para quando lermos obras mais espirituais, tentarmos estar a sentir a unidade do que está a ser descrito e invocado e a realidade omnipresente e a realidade intrínseca ou imanente.
Assim como uma lâmpada não arde sem óleo, o ser humano não pode viver verdadeiramente sem Deus. O nome da divindade é inteligência. A sua abóbora de habitação também é. E ele mesmo é a própria inteligência. Por vezes, as pessoas mais lunáticas ou poéticas, ou mesmo as que beberam, ou as crianças, pronunciam, geram, partilham para fora inconscientemente a verdade, como inspirados pelo céu. O Sol é muitas vezes maior que a Terra, mas devido à sua grande distância, ele aparece como um pequeno disco. Igualmente, a divindade é infinitamente grande, mas devido ao nosso ser estar muito longe dele, nós ficamos muito limitados na nossa capacidade de compreender a sua verdadeira grandeza. Isto é um bom pensamento para pensarmos que não devemos manter a distância tão grande entre a divindade, o nosso ser, e aspirarmos mais a aproximar-nos ou internamente da sua luz e da sua presença. Conscientemente ou inconscientemente, sabendo ou não sabendo, em qualquer estágio ou estado em que nós pronunciamos o nome da divindade, nós adquirimos o mérito de tal pronunciamento, de tal afirmação. Uma pessoa que vai ao rio e toma banho, aí recebe o benefício do banho. De igual modo, aquele que é empurrado para o rio, ou mesmo aquele que dorme muito profundamente, mas que é lançado para o rio. As forças diabólicas, Satanás, nunca entra na casa daquele onde estão a ser constantemente cantados os elogios, os louvores, as invocações da divindade de Ari, 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 Rama, Ari, Ari. Os avatares são os seres salvadores, mensageiros de Deus, são como que vice-reis de uma monarquia poderosa. E quando há perturbações numa província longínqua, o rei manda esses vice-reis para acalmá-la. Assim, onde quer que há o diminuir da religiosidade em qualquer parte do mundo, Deus manda o seu avatar para lá. Aqui vai-nos dizer algo mais advântico, ou seja, mais afirmador da unidade única divina, e diz assim: é um e o mesmo avatar que, tendo mergulhado no oceano da vida, ou seja, no oceano da divindade, se ergue num local e é conhecido como Krishna, e que, mergulhando noutro local e aparecendo noutro local,
depois de ter mergulhado, é conhecido como Cristo. Quem é um ser, um Siddha Purusha, um espírito perfeito? É como um arqueólogo que remove o pó, a terra, e faz aparecer um poço que estava coberto há muitos anos pelo seu não uso. O Avatar é também como um grande engenheiro que mergulha e que cria e que faz surgir um novo poço num local onde não havia água antes. Contudo, estes grandes seres só dão a salvação àqueles que têm as águas da piedade e da bondade ainda escondidas em si próprios. Contudo, os verdadeiros ou os mais elevados salvadores e avatares são capazes de salvar mesmo aquele cujo coração está despido de qualquer amor, seco como um deserto. Qual é o estado que um ser mais aperfeiçoado, um Siddha Purusha, um espírito puro, atinge? Ora, aqui vai fazer uma pequena brincadeira com a palavra Siddha, que significa na Índia tanto uma comida bem cozinhada e um ser bem maduro. Uma batata ou uma berinjela, quando é cozida adequadamente e Siddha, torna-se suave, terna. Assim, o ser humano, quando atinge mais a perfeição, Siddha, ele torna-se também humilde e mais terno. Quais são os tipos de Siddhas ou de seres mais perfeitos que encontramos neste mundo? Há os Swapna Siddhas, que são aqueles que atingem a perfeição por meio da inspiração dos sonhos. Os Mantra Siddhas são aqueles que atingem uma perfeição maior, um conhecimento maior, por meio de qualquer mantra ou som ou ejaculatória sagrada. Vatat Siddhas são aqueles que atingem a perfeição de repente, repentinamente. Assim como um homem pobre de repente se torna rico por encontrar um tesouro escondido ou por se casar numa família rica, assim há bastantes seres perdidos ou pecadores que se tornam puros de repente e entram no reino do céu. O Kripa Siddhas, Kripa significa bênção. Os Kripa Siddhas são aqueles que atingem a sua perfeição através da graça tangível da divindade toda poderosa, tal como uma pessoa pobre pode ser tornada rica pela simpatia de um rei. Os Nitya Siddhas, Nitya que significa sempre, os Nitya Siddhas são aqueles que são perfeitos eternamente ou sempre. Assim, tal como que uma abóbora dá muitas flores e frutos, assim um Siddha
Nitya nasce já perfeito e todas as suas aparentes tentativas de exercer e de procurar a perfeição são meramente para providenciar, para dar exemplos à humanidade. Os sábios divinos formam como se fosse o círculo interno dos familiares mais próximos da divindade. Eles são como amigos, companheiros, semelhantes, afins de Deus. Os seres normais ou ordinários formam o círculo externo e são as criaturas de Deus. O cisne ansa. Pode separar o leite da água e bebe só o leite, deixando a água sem a tocar quase. Outros pássaros não o podem fazer. Similarmente, a divindade está intimamente misturada com a ilusão, com Maya, e as pessoas normais não podem vê-lo separar-se de Maya. Apenas o Parama Ansa, Parama significa o grande, Ansa cisne, e que é o nome dado também aos grandes seres da Índia, consegue rejeitar Maya, a ilusão, e tomar, receber, assimilar, cultuar, amar apenas a divindade. Dito que ele nos diz, o 71, explica um pouco ele ter morrido tão cedo, ou alguns seres morrerem tão cedo. Os ornamentos não podem ser feitos só de ouro puro. Tem que ter alguma liga interiormente. Assim, também um ser que tivesse completamente liberto e despido de Maya, da ilusão, não sobreviveria mais de constantes dias. Assim, enquanto o ser humano tem um corpo, ele tem que tomar, tem que assumir certo Maya, ou por pequeno que seja, para conseguir funcionar no seu corpo. Um filósofo mais lógico um dia perguntou a Sri Ramakrishna: o que é que são o conhecimento, o conhecedor e o objeto conhecido? Ramakrishna replicou: bom homem, eu de certa forma não conheço todas essas distinções, já que as vejo unificadas na Mãe Divina e que eu sou o seu filho. O homem verdadeiro religioso é aquele que não faz nada errado ou age impiamente quando ele está sozinho. Ou seja, quando não há ninguém a olhar para ele e criticá-lo. Este mundo é como um palco em que as pessoas realizam muitas peças ou muitos papéis sob vários disfarces, mas não gostam de tirar a máscara, a não ser que tenham usado e representado durante algum tempo. Assim, deixem as pessoas usarem as suas máscaras e elas chegarão à altura de tirar a sua máscara por si próprio. O coração de um devoto é como um seco